igreja. Amém? Estão me ouvindo bem atrás? Amém? Estão me ouvindo? Vamos abrir sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Verso 47 em diante. Evangelho de João, capítulo 6, verso 48 em diante. Deixa eu ver, eu achei. Bíblia bem aberta. Presta atenção. Verso 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este sua carne para comer? Jesus então lhes disse: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua palavra santa e poderosa terrível nesse lugar. Ajude-nos, Senhor, a compreender a tua palavra. Senhor, derrame graça sobre os nossos corações nesse momento, para que possamos ouvir, crer, nos arrepender, e possamos ser transformados pela tua palavra. Eu pedi que o Senhor venha nos esconder atrás da tua cruz nesse momento, que a tua palavra possa fluir como um rio de águas vivas nessa noite, no nosso coração, na nossa mente. Leva cativo a sala do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Desde a primeira quinta-feira do mês de março, nós falamos sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. Quinta-feira passada, nós falamos sobre Jesus, a rocha eterna. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, o pão da vida. Amém? Enquanto falamos sobre o Cordeiro de Deus, nós enfatizamos um pouco a questão do pecado, como o sangue de Cristo remove o pecado. Na semana passada, nós enfatizamos sobre estar seguro em Cristo, sendo Ele a nossa rocha. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o pão da vida. Existem dois sermões de Jesus na Bíblia que eu gosto muito, que chamam muito a minha atenção. Um deles é o Sermão da Montanha, é conhecido como Sermão da Montanha. Está lá em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. É um sermão muito precioso. Ali Jesus, ele descreve a multidão dos seus discípulos. Para todos nós hoje que temos a Bíblia Sagrada, basicamente um código de ética cristão, os nossos comportamentos, as nossas atitudes interiores, como o nosso coração deve estar diante do Senhor. Ele, em algumas partes, também fala de salvação, mas não de uma forma tão clara e tão aberta como no sermão do pão da vida. E por isso esse sermão ele é o que eu mais gosto, porque Jesus, ele, de uma forma direta,
fala sobre a salvação, ele fala sobre ir até Ele. E Jesus, nesse sermão, eu acredito que ele faz uma divisão de águas para aqueles que o seguiam. Por isso esse sermão é tão charmoso, tão interessante de ser estudado. Talvez você que veio aqui hoje, você nunca parou para estudar o sermão do Pão da Vida, João capítulo 6 todinho. Você não liga em João capítulo 6, estude ele com carinho. Eu tenho certeza que você vai aprender lições preciosas. Amém, queridos? Nesse instante que nós acabamos de ler, Jesus ele tinha acabado de realizar um grande milagre. Jesus ele acabara de multiplicar os pães e peixes para uma multidão. E Jesus, depois de multiplicar os pães e peixes, ele se retira daquela multidão, vai até uma outra cidade, do outro lado do mar. E as pessoas, quando de manhã não vem Jesus ali, vão atrás de Jesus, querendo saber de Jesus onde ele estava, aquela conversa mole, o que Jesus estava fazendo, por que ele não permaneceu ali. Talvez aquela multidão que chegou até Jesus, eles chegaram: mestre, onde estava? Aquela multidão não pode ter impressionado os discípulos, porque os discípulos eles não conheciam o coração da multidão. Então talvez os discípulos eles ficaram empolgados: a nossa missão está crescendo, nós começamos com 12, agora já estamos aí com mais 5.000, todo mundo vindo atrás da gente. Bom, muito bom. Só que o fato daquela multidão vir atrás de Jesus, aquela multidão não impressionou o coração de Jesus. Jesus ele olha para aquela multidão, e quando Jesus bate o olho daquelas pessoas, assim como ele olha para nós, ele enxerga as intenções de nossas palavras, ele enxerga aquilo que está por trás da nossa conversa, ele conhece o nosso coração e cada caminho do nosso coração. Jesus não ficou impressionado nem um pouquinho com aquela multidão, porque no versículo 27, no mesmo capítulo 6, Jesus está falando para eles o seguinte, versículo 26, perdão: em verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vocês viram, mas porque comeste o pão, vocês ficaram satisfeitos. Olha a situação que aquela multidão chegou. Nem pelos sinais eles estavam indo atrás de Jesus. Eles estavam indo atrás de Jesus porque viram uma oportunidade de não trabalhar mais. Eles viram que Jesus ele tinha poder para multiplicar o pão, para alimentar uma multidão daquela. Então eles logo pensaram: vamos atrás de Jesus porque o pão está garantido. E assim eles foram atrás de Jesus. E muitas vezes a gente fica impressionado com multidões. Confesso assim que nós começamos o trabalho com jovens aqui na quinta-feira, eu fiquei impressionado com as multidões, enchia de colocar cadeira, estava aquele movimento todo. Mas Jesus não se impressionou com aquilo, graças a Deus por isso. Ainda bem que Jesus não é como a gente, fala. Então muitas vezes a gente vê esses grandes movimentos e fica impressionado com a multidão, mas a bem da verdade que aonde existe uma grande aglomeração de pessoas, pode ter certeza, irmão, que boa parte daquelas pessoas que estão atrás de Jesus somente por causa do pão, para ter um milagre na sua vida, uma cura, a resolução de um problema, o escape de uma situação. Muitos querem apenas ser curados. Contudo, lá em João capítulo 5, verso 40, Jesus está falando para todo mundo: olha, contudo não quereis vir a mim para teres vida. Jesus já sabia com quem ele estava lidando. Jesus sabia que o povo não estava atrás dele por causa da vida. O povo estava atrás de Jesus por causa do milagre, por causa do pão e do peixe. O povo queria uma muleta para se encostar. Só que esse sermão ele vem revelar para nós umas verdades muito preciosas, que talvez possam falar ao seu coração nessa noite. Jesus, a partir daquele momento, começa a mostrar ao povo que para ter vida era necessário comer do pão e beber do sangue. O povo judeu eles conheciam muito bem essa expressão.
expressão, o pão que desceu do céu. Eles conheciam bem essa expressão, porque eles foram criados na história desde o princípio do maná. Então, desde o princípio, lá em Êxodo, quando Deus começa a fazer descer maná do céu, e o maná, muitas vezes na Bíblia, depois eu vou citar aqui alguns, em Êxodo 16, 15, em Salmo 78, 24, o maná é chamado como pão que desceu do céu, ou trigo que desceu do céu. Então, o povo judeu a quem Jesus estava ali lidando, eles sabiam, conheciam bem essa expressão, pão que desceu do céu. Por isso que eles ficaram meio confusos, mas o que é isso? Como é que esse cara vai dar para ele comer da sua carne? Eles sabiam muito bem essa expressão, o que significava isso. E quando nós vemos o maná, queridos, não é difícil de nós não vermos Jesus no maná. Eu quero dizer, o maná é um tipo, uma imagem de Cristo. Em Êxodo capítulo 16, a partir do verso 14, você vai encontrar a descrição do maná. Ele era pequenininho, redondinho e branquinho. Quando nós vemos o maná sendo tão pequenininho, nós vemos que ele desce do céu. Você que já leu a história lá de Êxodo, você sabe muito bem que o maná descia durante a noite. Era na madrugada, de noite. E de manhã o povo ia lá colher o maná. Jesus, ele veio justamente nas trevas da humanidade, quando o povo estava perdido em seus pecados, em seus delitos morais e espirituais, cegos pela escuridão do pecado. Primeira semelhança de Jesus com o maná. Outra semelhança de Jesus com o maná é que o maná era misterioso, tanto que o nome maná significa o que é. Nós vemos que Jesus também sempre foi muito misterioso. As pessoas não entendiam muito bem o que Jesus estava falando. Quando Jesus chega e fala o seguinte: eu vou destruir esse templo, construir em 3 dias. O povo ficou doido da cabeça. Ele falou: mas você demorou 46 anos para ficar de pé, como é que você vai destruir e construir em 3 dias? Depois Jesus falando com Nicodemos, nos importa era sempre novo. Nicodemos também não entendeu. Quando ele para com a mulher, no poço ali de Samaria, isso, poço de Jacó lá em Samaria, Sicar, isso, já foi Sicar. Jesus fala: eu sou a água viva, e também ninguém entende. Então não vemos que Jesus era um tanto quanto misterioso em seus propósitos e mistérios. O maná também tinha essa propriedade misterioso, vinha de onde, para onde ia, agora quem fazia o maná, tinha todo esse mistério. Então o maná ele era pequenininho, e essa pequenez do maná, ela representa a humildade de Cristo. Nós vemos que Jesus é muito simples. Jesus, ele nasceu uma pessoa comum, ele não tinha nada muito especial nele como ser humano normal, né? E ele era redondinho, o maná. Jesus não, o maná era redondinho. E esse ser redondinho, ele representa justamente a eternidade. Nós vemos a aliança, quem tem aliança, e você sabe que a sua aliança não tem nem começo nem fim. Isso é eternidade, não tem começo e não tem fim. Nós vemos que o maná também era branquinho, representando a poeira de Jesus. E em Salmo 34, versículo 8, dá-nos a entender que o maná era adocicado e que ele sempre supria a necessidade. Então o maná veio para suprir a necessidade do povo, assim como Jesus também veio para suprir a nossa necessidade. Assim como o alimento, queridos, o maná, por exemplo, ou qualquer outro alimento, serve para que a gente possa manter o nosso corpo físico de pé. Assim como o alimento serve para que possamos manter a vida na terra, Jesus serve para mantermos a vida espiritual. O pão da vida é o que nos sacia para mantermos a vida espiritual. Amém, queridos? E quando eu olho para essa história do pão da vida, quando eu olho para essa história do pão da vida, eu vejo pelo menos 3 características importantes, 3 assuntos muito importantes, que é o convite desse sermão, que é o que Jesus está querendo dizer para nós com esse sermão do pão da vida. Primeiro ponto que eu
sejam os primeiros a voltar. Primeiro ponto que eu quero analisar com você de forma rápida é justamente sobre isso: compromisso. Jesus conhecia os motivos que aquela multidão seguia ele. Afinal, ele não queria parar de trabalhar para ver de lá. Seria fantástico. A pessoa, vamos andar atrás de um homem agora que nós nunca mais vamos precisar trabalhar. A gente vai andar só atrás dele. Nós vamos comer 3 vezes ao dia pelos milagres dele. Só que Jesus não veio fazer milagre para nos entender. Ele veio nos convidar para um compromisso com ele. E aí eu quero trazer isso para a nossa realidade. Eu quero que você responda para você mesmo: você tem compromisso com Jesus? Você tem compromisso com Jesus? Irmão, para e pensa. Você tem compromisso com Jesus? Sabe o que é compromisso, irmão? É ter responsabilidade, é ter deveres e obrigações. Como anda o nosso relacionamento com Jesus? Sabe por quê? Porque se você ainda não tem compromisso com Jesus, você vai estar um dia no meio da multidão que vai virar as costas para Jesus. Porque, meu irmão, o mundo está acabando, o ciclo está fechando, e quem não tiver engajado nessa palavra de compromisso vai virar as costas para Jesus. Não se engane. Se a sua vida não é uma vida de compromisso com Cristo, uma hora você vira as costas para Ele. A gente pode dar alguns exemplos de virar as costas. Às vezes a gente olha essa palavra, virar as costas, negar Jesus, como se eu estivesse subindo uma plataforma bem grande, olhando para cima e dizer: ah, eu nego Jesus. Não, eu estou falando do seu trabalho. Não, seu patrão quer que você fale mentira, e você fala. Você não tem peito para subir, eu vou falar mentira porque eu sou de Jesus. Lá na sua escola, quando você não estudou para a prova, aí você tem que colar no seu colega. Você merece um par de orelhas, você é burro pra caramba. Isso é legal. O seu relacionamento, isso é legal. Se você não tem compromisso com Jesus, uma hora você nega, uma hora você vira as costas para Ele. Sabe o que é um compromisso com Jesus? É aliança. Isso é um compromisso. Jesus veio para trazer uma aliança de casamento da sua noiva. Você vê que o relacionamento de Jesus com a igreja é de casamento, é de noivado. Você vê que Ele está esperando a sua noiva. Jesus não trata a igreja como namorada. Jesus não trata a igreja como perguete. Jesus, Ele trata a igreja como a sua noiva. E para noivar tem que ter uma aliança de compromisso. Sabe qual a diferença entre quem está namorando e quem está casado aqui? É uma aliança, não é essa de hoje, não. Jesus, Ele trouxe essa aliança. Se você ver lá em Lucas capítulo 22, verso 19 até o 20, Ele fala o seguinte: olha, tomando o pão, deu graças, partiu e deu seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois tomou a ceia, tomando o cálice, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, este cálice é a nova aliança, do meu sangue derramado em favor de vocês. Jesus vem trazer uma aliança de compromisso. Jesus quer casamento, irmão. Compromisso com Ele. Jesus não veio para satisfazer nossos desejos egoístas, nos entreter com sinais. Ele veio para chamar os que estão perdidos para um compromisso com Ele. Quando estamos em Cristo, não podemos viver a vida de qualquer jeito. Afinal de contas, em Gálatas capítulo 2, verso 20, Cristo vive em mim. Agora não sou eu quem vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. Isso
compromisso. Jesus ele veio fazer um compromisso. Meu irmão, eu queria que você meditasse um pouco comigo sobre uma vida de compromisso. Eu vejo muitas pessoas hoje na igreja, eu falo só para jovens e adolescentes, não, falo para todos nós na igreja. Nós temos feito alianças de compromisso com o nosso trabalho maior e mais importante do que a aliança que nós temos feito com Jesus. Sabe por quê? Porque no seu serviço você não chega atrasado. Você não senta no seu serviço de qualquer jeito, mas você entra por aquela porta da casa do Senhor, senta atrasado. Quando senta no banco, está passando o chiclete, está quase terminando. No seu serviço você não faz isso. Não faz. Nós temos feito alianças de compromisso maiores e melhores com namorados e até mesmo com esposas. Porque nós fazemos juras de amor com as namoradas ou namorados, esposas e esposos. Mas quando nós entramos por aquela porta, nós não somos capazes de dizer para Jesus que nós amamos. O seu maior compromisso, meu irmão, tem que ser com Cristo. E se o seu compromisso maior e central não é Cristo, você está correndo um grande risco. Você vai virar as costas para Ele quando o pau começar a quebrar. Quando Jesus está falando de salvação, nos serve nesse sermão, nós bem sabemos que salvação, que Jesus começa a anunciar lá em Marcos capítulo 1, verso 15. Jesus começou pregando o reino, dizendo que arrependei-vos, igreja, do Evangelho. Para ser salvo é necessário o arrependimento e crer em Cristo como Filho de Deus e único Salvador. No entanto, querido, essa fé salvadora requer compromisso. Pode ser uma pessoa, você pode falar o seguinte: Odolfo, mas isso aí não vale, porque se uma pessoa, por exemplo, foi atropelada, está morrendo, vou lá, faço uma fé, ela sempre, ela não teve compromisso com Deus. Claro que ela teve. Porque para ela ir para o céu é necessário compromisso. Ainda que seja o último suspiro de vida, essa pessoa precisa crer em Jesus como único. Percebe isso? Olha como essa fé é comprometedora. Ou seja, eu não posso ter a fé em dois senhores, é só nele. Agora vamos usar o exemplo geral de quem não está morrendo, quem não está agonizando. Nós aqui que estamos bem vivos. A fé em Cristo para nos salvar requer compromisso com Ele. E você pode perguntar para você mesmo se responder a salva ou compromisso com Deus. Nós vemos, queridos, na igreja pessoas que falam mais ou menos assim: não vou participar de mais nada, não. Me dá oportunidade, quando eu faço um reclamo. Se você nunca ouviu isso, eu escuto isso bastante. Porque muitas pessoas estão atensadas pelos nomes. Mas quando entender que a obra é de Deus e não dos homens, talvez você vai parar de reclamar. Fazer aquilo que você nasceu para fazer e cumprir o seu chamado. Irmão, você tem muito pastor jovem. Quem é da Dona América aqui também? Vocês não receberam muita crítica quando vocês vieram para cá, mas Ana, 25 anos de ministério foi pouco, não? Mas tem mais cedo porque a aliança com Jesus também. Graças a Deus por isso. Onde está essa compromisso? Segundo passo que eu vejo no sermão do pão da vida é sobre relacionamento. A mesma fé salvadora que exige compromisso, ela também exige relacionamento. Vamos ler o verso 25, o verso 55 e 56 aí, capítulo 6. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu
sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus, esses dois versículos, está dizendo, irmãos, que nós devemos nos relacionar com Ele de uma forma tão íntima. Nós devemos recebê-lo em nosso interior de uma forma tão íntima, assim como nós recebemos a comida e a bebida. É mais ou menos, é isso que ele está dizendo. Olha, vocês têm que se relacionar comigo, vocês têm que me receber como quem recebe a comida e a bebida. É no íntimo, é no interior, não é nada superficial. E olha a consequência disso: permanece em mim. Querido, você não consegue ser salvo se não tem um relacionamento com Cristo. Nós não podemos chegar no céu sem um relacionamento íntimo com Jesus. Não se engane se o seu relacionamento com Deus é superficial. Você vai virar as costas para Ele, você não vai se importar, você não vai conseguir. Eu não estou desejando isso para nós, não. Eu estou dizendo que isso é a verdade, isso vai acontecer. Não é o meu desejo. É assim, nós precisamos nos relacionar intimamente com Ele. Meu irmão, ser salvo não é um dia ter feito uma oração sincera daqui na frente, não. Esse é o primeiro passo. Ser salvo é continuar orando, é continuar se relacionando com Deus. É um ato contínuo para você continuar sendo salvo e chegar no último dia, quando Jesus vai te chamar e falar: seja bem-vindo, entra no meu reino. Para nós chegarmos com aquele versículo lá, Apocalipse, fiel até a morte, eu dar-te a coroa da vida. Nós temos que permanecer em Cristo, e permanecer é se relacionar. Irmão, eu me casei no dia, vou passar vergonha agora, 15 de janeiro, 10 de janeiro de 2010. Também que o esposo está aqui hoje, né? E eu permaneço casado e vou permanecer até a morte com Jesus. Eu permaneço, sabe por quê? Porque eu me relaciono com a minha esposa. Aqui nós vamos ao exemplo do casamento de novo. Todo casamento frustrado, que dá separação, vai lá e vem, mas falta de relacionamento. E eu não estou falando com uma conotação sexual, eu estou dizendo relacionamento em todos os sentidos. Devemos permanecer, devemos continuar, nos relacionar com Cristo, é isso. Agora eu te pergunto, meu irmão, como anda o seu relacionamento com Jesus? Será que o seu relacionamento com Cristo tem sido assim, igual você come e bebe, aquele negócio íntimo que permanece dentro, entranhado em você? Como anda a sua vida de oração? Como anda a sua vida de leitura da palavra? Como você vai relacionar com Cristo se você não ora e não lê a Bíblia? Quanto mais nos relacionamos com Jesus, mais nos afastamos do pecado. Eu e o Marcelo estava ministrando libertação para certa pessoa. Nós sempre falamos isso quando nós estamos ministrando. Irmão, o segredo da libertação não é você preencher uma folha e expulsar o capeta, não. Você é só mérito. O segredo é você continuar em Cristo. O segredo é você ter uma vida contínua de oração e leitura da palavra. Esse é o segredo. A maioria das pessoas que não permanecem em Cristo tem sempre aqueles irmãos, qualquer igreja do Brasil, você vai ver, cheio de dificuldade, parece que nunca consegue se libertar, nunca consegue sair da inária que vive. Sabe por quê? Porque não vive palavra, não vive joelho no chão, porque, meu irmão, está nas Escrituras. Todas as pessoas que se achegaram a Cristo, e para nós nos achegarmos a Cristo é no joelho da palavra. Todas as pessoas que se achegaram a Cristo
Não existe ninguém que foi até Cristo com um coração sincero, com a intenção de buscar a verdade, que saiu diante dele frustrado. Se você até hoje não foi liberto, se você até hoje não foi curado, eu tenho para te dizer uma coisa: não é Deus que revelou, é a palavra que já me diz tudo. Você não tem uma vida contínua de relacionamento com Cristo, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca, compra, acha, todo aquele que bate a porta se abre. É permanecer, é continuar em Cristo. Irmão, se você não tem uma vida de oração, ei, só olha para mim. Se você não tem uma vida de oração, você vai continuar na minha da sua vida até você morrer. Coisa feia. Você nunca vai mudar, sabe por quê? Porque você nunca se dedicou à oração e à palavra. Quanto mais tempo nós passamos nos relacionando com Jesus, mais nós o amamos. Sabe por quê, querido? Que muitas vezes nós lemos histórias e nós vemos pregações de homens de Deus, pessoas que amaram Jesus com todas as suas forças. Sabe por que eles chegaram a esse amor? Sabe por que Paulo foi capaz de dizer: olha, tudo que eu tenho eu considero como esterco por causa de Cristo. Tudo que eu tinha era perda de Jesus. É a melhor coisa que aconteceu. Aí Paulo depois cita lá a lista de tribulação que passou: naufrágio não sei quantas vezes, apedrejado não sei quantas vezes, e vai colocar aí no final e fala: eu não estou ouvindo essas coisas. Sabe por quê? Esses homens se dedicaram a uma oração ligada em leitura da palavra. Então eles se relacionavam, eles passavam a amar a Deus, a amar Cristo com toda a sua força. Quanto mais nós amamos a Deus, mais nós odiamos o pecado. E quando você tentar vencer o pecado com as suas próprias forças, você nunca vai conseguir vencer. Mas quando você se relacionar com Cristo de uma forma íntima, você vencerá todas as suas batalhas. Você será uma pessoa livre. Aquela corrente que te prendia, a sua fraqueza que se derrubava, não vai mais existir, porque agora é Cristo em nós, a esperança da glória. Não sou eu quem vive. Olha o que diz em Gálatas, vou ler o versículo todo agora, capítulo 2, verso 20. Quando nos relacionamos com Jesus, quando nos relacionamos com Jesus, nós vamos sendo transformados à sua imagem. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória, pelo Espírito. Quanto mais nós nos relacionamos com Cristo, mais nós vamos sendo semelhantes a Ele. E quando nós nos tornamos semelhantes a Ele, nós vamos agindo como Ele, pensando como Ele. Por isso que Paulo diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vive no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós começamos a pensar como Cristo pensa, a nossa relação com o pecado e com tudo mais é a mesma relação de Cristo. A relação de Jesus com o pecado é de ódio. Assim deve ser a nossa relação com o pecado, de ódio. Quando nos relacionamos com Cristo, nós vamos adquirindo a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, você confere na se nós temos a mente de Cristo, a gente vai se parecendo com Ele, e sente o que Ele sente, pensa o que Ele pensa. Desde o princípio, Deus sempre quis o homem perto de si. Nós vemos que desde quando o homem caiu, Deus já planejou algo para reconstruir a comunhão. Nós vemos que no início Deus andava no jardim com o homem, e aí o
para que todos sejam um, Pai, como Tu és em mim e eu em Ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Deles a glória que deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e Tu em mim. O grande convite de Cristo, que sejamos junto dele, e nos relacionar com Cristo é isso, sermos junto com Ele, é nos relacionarmos de uma forma tão íntima e tão verdadeira, que nós vamos nos tornar um só em Cristo Jesus. Um só. Desde o princípio nós vemos Deus querendo se relacionar. Primeiro Deus, Ele se manifesta no monte. Deus fala para Moisés, só você, o povo fica embaixo, mas Ele se manifesta no monte. Depois do monte Deus desce no tabernáculo. Aí Deus já se manifesta no tabernáculo no meio do povo. Depois do tabernáculo, o próprio Deus se encarna no homem para viver entre nós. Porque Ele sempre quis comunhão conosco. Ele sempre quis relacionamento íntimo conosco. Em último lugar, nós encontramos nesse sermão um compromisso, relacionamento e satisfação. Eu encerro aqui, queridos. A fé salvadora também nos leva a uma satisfação. Quando nós nos alimentamos, irmão, tem umas coisas que é muito bom de fazer, né? Dormir quando ele está morrendo de sono, comer quando ele está com fome. Jesus, você imagina aquela picanha assada para chegar em casa, irmão. Mesmo que você não tenha uma picanha assada em casa hoje, aquela janta, aquele arroz com feijão, ovo frito, um tomatinho picado, que delícia! Já viu uma pessoa que está com muita fome mesmo? Você tem prazer até de olhar. Esse é o convite de Jesus. Olha, como de mim, como da minha carne, beba do meu sangue. Isso que ele está dizendo. Fiquem satisfeitos, porque a comida traz satisfação, ela traz sustentação, ela nos deixa, cheios. E essa satisfação ela vai me dar lá em Cristo. Eu queria que você abrisse agora sua Bíblia comigo, Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Queridos, quando nós encontramos Jesus, ou melhor, quando Jesus se encontra, porque Ele vem atrás de nós, nossa vida fica completa. Quantos aqui lembram da sua vida sem Jesus? Que desgraça que lembra? Quem que lembra da vida sem Jesus? Só eu e a Daniela, irmão, que tristeza, dá uma nostalgia tão grande. Mas ele está passando na rua aí, toca aquelas músicas lá na época que você estava afundado, desculpa a expressão, estava afundado na merda. Eu estava lá, aí meu Deus, você que é bonito. Eu lembro lá na época de mundano, eu ficava muito na pracinha da igreja da fora, lá no centro lá. Irmão, hoje eu vou além de lá, você perguntando, não sei quantos meses eu passo aqui dentro. Porque eu encontrei Jesus. É assim, eu
temos alguém eterno. Aleluia! Para preencher esse buraco eterno na nossa alma, é só com o nosso Jesus eterno. Por isso que tem satisfação em Cristo. Por isso que Jesus pode sorrir, fica tranquilão. Irmão, isso pode cair do outro lado, mas em do direito, você vai ser dirigido. Porque Deus está contigo no coração. Por isso que o mundo está desabando, você viu? Estou falando cristão de verdade, né, irmão? Não é aquele meia boca por aí, não. O de verdade, né, o original. Está todo mundo sendo mandado embora da empresa, né? Chega de manhã cantando. Aleluia, o Senhor é nessa coisa. Aí dá vontade, aí quem tem Jesus dá vontade de dar um pulo na cara. A pessoa chega sorrindo em tudo que faz. Porque tem paz no coração em Cristo. Pronto, acabou. Só busca. Você não vai buscar mais nada, porque agora o sentido da vida é Cristo. Só Jesus que interessa. Os originais, irmãos. Quem tem Cristo, quem quer Cristo de verdade, quem encontrou Jesus de verdade, agora busca conhecer mais de Cristo. Começamos, prosseguimos em conhecer o Senhor. No versículo de Jeremias, onde eu vou ler agora, é mais ou menos o seguinte: que se nós tivermos ter ansiedade por alguma coisa, preocupação por alguma coisa, seja por conhecer a Deus, conhecer o Senhor. Satisfação. Quando Jesus convida todos nós para comer do pão e beber do sangue, é um convite para compromisso, relacionamento, satisfação. Amém, queridos? Eu encerro agora. Jesus está convidando aquela multidão de salvação. Você observa, meu amado, querido irmão, Jesus ele não escondeu o Evangelho. Jesus ele foi honesto desde o princípio. Naquele sermão, Jesus olha para todo mundo e fala: olha, vocês querem andar comigo, tem que comer do pão e beber da carne, tem que ter compromisso. Jesus não ficou bajulando, ninguém vai atrás dele. Eu não sei, a gente tem essa mania hoje, fica bajulando os outros aqui na igreja, né? Eu não sei da onde tirando isso não. Mas eu acho que não foi da Bíblia, mas é uma sugestão. Eu acho que não foi da Bíblia. Porque Jesus ele nunca bajulou ninguém para andar atrás dele. Você vê que Jesus está falando, a multidão vira as costas para Jesus e sai andando. Jesus está nem aí. Sabe por quê? Porque Jesus não precisa da multidão, a multidão não precisa de Jesus. Então o privilégio de andar com Jesus é meu e seu. A verdade, Jesus falou abertamente para todos. A verdade foi exposta a todos. Aí sabe o que aconteceu? Os povos fedidos viraram para trás e saíram andando. Ah, não, isso aí é duro demais, difícil demais para nós. Muito complicado. Aí Jesus, quando você pensa que não, acabou, não, tá bom, né? Ficou 12 ali. Aí Jesus vira para os 12 e fala: vocês também não querem, não? Sei lá, né? Finalzinho do sermão. Ele vira para os 12: vocês não querem também, não? Pode ir. O Pedro viu que nada fala: para onde mais ou menos? Só o Senhor tem palavras de Deus. É o Espírito, o Espírito de Deus. Eu quero abrir só um parênteses aqui, pode ficar perto. Senão daqui a pouco alguém vai jogar uma vida na cabeça e vai falar. Filho de breve, eu quero terminar. Eu quero só abrir um parênteses aqui para falar sobre Judas. Embora Judas tenha permanecido, Judas é um caso à parte. Porque Judas, na verdade, ele não cria que Jesus era o Filho de Deus, o reino de Cristo era espiritual. Você está bem a realidade de Judas? Na cabeça de Judas, ele pensava que Jesus ia estabelecer um império terreno, ia deitar o pau em Roma, ia fazer um império forte ali. E como Judas era o tesoureiro, ficava a bolsa, ele só queria saber do dinheiro. Então ele logo pensou: esse cara vai estabelecer um reino na terra, eu quero ser tesoureiro de dinheiro, esse cara é poderoso. Então Judas, ele é uma exceção. Ele permaneceu não porque ele creu, mas porque convinha a ele. Mas o resto
permanecer comigo sempre. Queridos, repito e encerro. O recado de Jesus foi dado claramente para todos. Depende de você. Se você vive e crê, você vai encontrar a vida eterna. E se você achar que isso é difícil demais para você, te convido a ir embora logo e voltar mais aqui. Jesus ainda não chama. Feche seus olhos. Quero saber se tem aqui nós fecha o olho no nome de Jesus. O olho não pior. Fecha o olho. Eu quero saber se tem alguém de nós que precisa se reconciliar com Jesus, ou quer ter esse compromisso com Jesus, quer ter esse relacionamento com Jesus e quer encontrar essa satisfação em Cristo. Jesus não quer ninguém atrás dele se não for por compromisso, a fim de um relacionamento sério, para sentir a maior de todas as satisfações. Se tiver alguém aqui nessa noite, vem aqui na frente que eu vou orar para você. Tem alguém que quer se reconciliar com Cristo, quer assumir um compromisso com Cristo hoje em todo caminho? Você quer encontrar essa satisfação